majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém. Ó Deus, ajude-nos pela tua graça, pelo teu amor, a compreender bem a tua palavra, o que os santos apóstolos testemunharam em tempos tão distantes de nós. Mas, Senhor, o coração de todos nós tem sede do Senhor, da sua palavra, de um modo que, mesmo esta palavra tendo sido escrita tanto tempo antes, ainda é tão relevante para nós hoje. Senhor, ilumine os nossos corações e pensamentos e abençoe, Pai, aquele que fala e aqueles que ouvem, para que em todos nós haja o amor de Deus e a sabedoria também desta bondade. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Essa palavra vitória é uma palavra tão importante para nós. Uma palavra que nos estimula tanto, uma palavra que a gente deseja tanto. Precisamos poder nos apropriar do seu significado e dizer da vida isto, que vencemos mais uma etapa,
vencemos mais um desafio, vencemos mais uma adversidade, vencemos mais um objetivo. Como é gostoso falar de vitória. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala muito da vitória. A vitória que Deus garante para nós. No entanto, devemos sempre nos lembrar, é uma vitória que nós devemos conquistar juntamente. Ela está garantida pela eficácia da vontade de Deus, mas não será assim tão gratuita e tão generosa para nenhum de nós, pois demanda sempre de cada um o esforço, a luta, a coragem e, quem sabe, até a criatividade muitas vezes. Ainda mais agora, neste contexto que a gente está vivendo, falar de vitória, né, significa superar as tristezas, as angústias geradas pelo isolamento, significa superar os problemas econômicos, financeiros que esta pandemia trouxe para as famílias, significa muitas coisas. Mas a gente precisa olhar para o texto bíblico e evitar, né, a tentação de falar o que a gente deseja falar e ouvir exatamente o que o autor bíblico quis dizer para nós sobre esta vitória. João, este apóstolo querido, fala na sua epístola de uma maneira muito peculiar, que para a nossa maneira, nosso modo natural de pensar, de raciocinar, às vezes fica um pouco confuso pela repetição de sinônimos, pelas referências que ele faz no texto dele a algumas coisas que já falou antes, que pretende falar à frente, usa bastante de figuras de linguagem para expressar um conhecimento muito precioso que representa também um desafio para nós aqui, lapidar e tirar para nós. Mas ele está falando sim de vitória. Nós não precisamos fugir dessa palavra, não. Está falando, eles que creem em Cristo vencem o mundo. Isso é maravilhoso demais e nós temos que ficar com isso guardado no coração. Deus nos dá a vitória. Não foi apenas João que falou sobre essa vitória, não. Paulo falou bastante desta vitória também, em várias epístolas, e o Senhor Jesus mesmo expressou isso daí quando ele disse que nós deveríamos ter paciência, deveríamos ter calma no meio das tribulações. E aí Jesus disse, eu venci o mundo. De modo que, na sua palavra, ele estava prometendo aos discípulos também vencerem. Vocês também vencerão. Creio que quando João escreveu estas palavras aqui que acabamos de ler, estava com isso em mente, se lembrando de Jesus, falando para eles não ficarem aflitos no meio das suas tribulações, das perseguições que viriam, dos problemas que surgiriam sobre a igreja, porque o próprio Jesus estava vencendo o mundo e eles então também o venceriam. João fala isso lá no seu evangelho e aqui vem repetir também para nós. O mundo. Eu acho que para nós entendermos essa vitória, a gente precisa primeiro entender o que é o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo, muitas vezes, na Bíblia, é sinônimo do cosmos ou do próprio planeta Terra. O mundo, muitas vezes na Bíblia, representa, é a palavra que significa as coisas que foram criadas. Mas no Evangelho de João e aqui nas suas epístolas também, mundo não significa isto. Mundo significa este contexto da humanidade em rebeldia contra Deus. O mundo a palavra mundo é aqui tomada num sentido ético, moral, significando a rebelião contra Deus, o pecado. Não está João pensando especificamente sobre uma forma de pecado ou outra, sobre a violência ou sobre a imoralidade, sobre a corrupção. Não, ele está tomando no conjunto.
toda a forma de viver da humanidade que confronta a vontade de Deus, que se rebela contra a vontade de Deus. E a Bíblia resume este significado com a palavra pecado. Essa palavra pecado é uma palavra já bastante gasta na história do cristianismo e do Ocidente, porque muitas vezes tem uma carga assim de preconceito, de radicalismos, coisas desse tipo, que acabaram desgastando o seu sentido. Mas o sentido bíblico dessa palavra é este: são atitudes em rebeldia, é uma postura de vida em rebelião contra Deus. E João, então, está dizendo que a fé em Cristo como Senhor e Salvador, esta é a fé que vence o mundo. De modo que, quando nós estamos lendo isso aqui na epístola, nós estamos percebendo, então, que a vitória de que João fala é uma vitória também diferente daquela que normalmente estamos com ela em mente, né? Porque quando falamos de vitória, nós estamos pensando geralmente em conquistar a saúde, em conquistar o sucesso financeiro, em conquistar o livramento de algum inimigo ou de alguma circunstância adversa. Eu creio que tudo isso acaba sendo consequência de algo maior, porque a vitória de que João fala é a vida. A vida. O mundo em pecado caminha para a morte, mas aquele que está em Cristo tem a vida eterna, de modo que em Cristo vencemos o mundo, vencemos esta condição de pecado. Acho muito importante a gente dar uma olhadinha, então, na epístola de João e reparar o que ele vem falando. Eu vou fazer aqui apenas menção de algumas situações que João aponta para nós e que mostram este caminho que eu estou falando para vocês. Antes de tudo, João demonstra na sua epístola que esta fé em Cristo vence, né, nos ajuda a superar o pecado. Antes de tudo isso, a fé que vence o mundo é esta fé em Cristo que nos permite superar o próprio pecado. Dê uma olhadinha aí na epístola de João, no capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. A vitória de ser libertado de uma condição de inimizade contra Deus e ser chamado agora filho de Deus, ser trazido para a comunhão com Deus e uma nova condição na presença dele. A superação do pecado. Lembro do apóstolo Paulo falando sobre isso lá na epístola aos Romanos, no capítulo 8, dizendo, vocês se lembram, quem nos condenará, quem nos acusará? Por que ele pergunta aquilo? Porque, apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós termos realmente culpa diante de Deus, porque nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor em Cristo, Paulo diz lá, Deus é quem nos justifica, Deus é quem nos absolve, em outras palavras. Cristo Jesus morreu por nós, ele fala, quer dizer, Cristo pagou pelo nosso pecado. Ele diz, não, antes de morrer, Jesus ressuscitou. Antes de nós apelarmos para a morte de Cristo, apelamos mesmo para a sua ressurreição, querendo dizer o que ele? Cristo garante pela sua ressurreição a obra salvífica, redentora. Então, João tem isso em mente também, que em Cristo nós fomos resgatados. No capítulo 3 mesmo de João, da primeira epístola de João, veja aí o versículo 9, 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, porque esta é a fé, que vence o mundo.
Porque em Cristo nós superamos a condição de pecado, a escravidão do pecado e todas as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. Nós aqui, em Cristo, estamos libertos da condenação do pecado e da escravidão do pecado também, de modo que é possível ao crente viver uma vida nova. Veja 1 João capítulo 4, o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, uma outra bênção que está acontecendo aqui, por causa desta fé em Cristo, é Deus fazer habitação em nós. Nós sermos libertos da escravidão do pecado, nós sermos libertos da condenação do pecado, nós sermos alçados à condição de filhos de Deus e nós sendo transformados agora em pessoas onde Deus habita, em quem Deus habita, de modo que a fé em Cristo nos dá a bênção de superar o pecado, a condição de pecado deste mundo. Então, o mundo de que João fala, lembrem-se, é este mundo ou esta condição de vida da humanidade em rebeldia contra Deus. A fé em Cristo nos reconcilia com Deus, de modo que nós superamos aquela condição de inimizade, né? E agora somos introduzidos numa comunhão especial com Deus. Quando o pastor impetra a bênção sobre a igreja, eu creio que, às vezes, algum irmão ou outro pode ser traído pela emoção do momento e imaginar, assim, que o pastor está evocando sobre você uma bênção específica para um problema que você está vivendo, ou como se o pastor estivesse benzendo você, derramando sobre você um poder especial, específico para você fazer alguma coisa. É importante a gente entender que aquela bênção significa justamente o que eu estou dizendo aqui agora para vocês. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão em nome, ou a preposição grega em, significa para dentro, para dentro. Então, eu estou dizendo naquela bênção que você está dentro de uma condição especial, guardado pela Santíssima Trindade, e especificamente você está na condição de redimido, em nome do Pai, que criou todas as coisas e que determinou a redenção dos que crerem. Em nome do Filho, que realizou a obra do Pai, consumou na cruz do Calvário a obra redentora. Em nome do Espírito Santo, aquele que convenceu você do pecado, te batizou, te libertando dessa condição e encheu você com a palavra de Deus, como João diz aqui, com a divina semente, como você leu comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja, você, querido, você está dentro da Santíssima Trindade. Você está guardado por esta salvação de Deus. E ninguém pode tocar em você, como diz o Evangelho. Isso é maravilhoso demais. Esta é a vitória que Deus nos tem dado pela fé em Cristo. A vitória que nós conquistamos sobre o mundo começa aqui, com esta redenção em Cristo, mudando a condição pessoal de vida, mudando a nossa natureza, mudando a nossa condição ou a nossa relação com Deus. Esse é o primeiro passo. Mas a partir daí, nós temos, sem dúvida nenhuma, na própria epístola de João, mais ensinamentos preciosos sobre esta vitória, porque logo em seguida, o que nós podemos imediatamente deduzir até, sem mesmo examinar o texto bíblico, é que, tendo superado o pecado, nós agora também podemos superar o quê? O sistema corrompido. Podemos superar
condição de corrupção ou aquela inclinação natural para a corrupção. Quando a sociedade reprova, quando a sociedade, reprovando o comportamento de uma pessoa, a coloca em clausura, quando a sociedade, reprovando o comportamento de uma pessoa, prende essa pessoa, coloca lá no presídio, para que ela fique ali reclusa durante alguns anos. Esta é a solução que a sociedade criou para tentar ressocializar essa pessoa. Quando a sociedade prende o indivíduo, coloca ele lá no fundo de uma prisão, a sociedade está dizendo, através do Estado, através do juiz, está dizendo para essa pessoa: você é uma pessoa inadequada. O seu comportamento não é um comportamento adequado para se viver em sociedade. Você vai ficar preso, recluso, até você aprender. Você tem que mudar de pensamento, mudar de mentalidade e mudar de comportamento. Você certamente já ouviu falar em progressão de regime, já ouviu falar em um prisioneiro cumprindo pena ter a sua pena diminuída. E uma das razões para a diminuição da pena, uma das justificativas para a diminuição de pena é o bom comportamento. O indivíduo lá na prisão vai demonstrando que ele mudou de atitude, que ele não é mais aquela pessoa violenta, ou, dependendo do crime que praticou, não é mais aquela pessoa que quer passar a perna nos outros, não é mais o espertalhão da turma. Ele vai, de alguma maneira, tentando mostrar que mudou. Passa por exames, por análises psiquiátricas, com psicólogos também, que vão analisando o seu comportamento, analisando a forma dele pensar, o que ele está dizendo, e com isso a sociedade pretende ver se essa pessoa já está em condições de ser ressocializado, de ser reintroduzido na sociedade. Todo mundo aqui sabe que esse processo que nós criamos, que nós desenvolvemos, por mais que a gente se esforce para ajudar essas pessoas, amenizar o sofrimento delas lá na prisão também, ou tentar reeducá-las com cursos de inglês, cursos de matemática, cursos para elas concluírem o primeiro grau, o segundo grau, ou cursos técnicos, ensinar uma profissão, ou até mesmo a pregação. Se você for no presídio Piraquara, você vai ver lá que todos os horários da semana estão preenchidos com cultos, com visitas religiosas. São realizados cultos lá por várias religiões diferentes, todas com esse objetivo. O Estado chama: venham, podem nos ajudar aqui, queremos ressocializar. Mas todos nós aqui sabemos que, apesar de todo este esforço, isso não tem sido suficiente para mudar a vida das pessoas, que a maioria esmagadora dos que ali estão apenas pioram, saem de lá piores do que quando entraram. São raras, são as exceções, infelizmente. Eu estou colocando isso para vocês para que a gente faça aqui esse contraste entre o Evangelho e as soluções que nós apresentamos, porque, curiosamente, irmãos, a forma de Deus resgatar o pecador não foi punindo o pecador. A forma de Deus nos ressocializar, digamos assim, transformar nossa vida, não foi nos castigando nem nos prendendo, mas foi nos buscando, resgatando. E quem sofreu a pena em nosso lugar foi Cristo. Quem sofreu a penalidade foi Jesus. De modo que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e batizados no Espírito Santo, capacitados para mudar de comportamento. A gente chama isso de regeneração, nascer de novo. Bom, João fala dessas coisas aqui, a capacidade de, nesta fé em Cristo, superarmos um sistema corrompido, o sistema fora de nós, esse sistema da sociedade, que até mesmo promove o comportamento que Deus condena e que nós também condenamos, mas também o sistema interior, o que está dentro de nós, a nossa própria natureza sendo convertida, sendo transformada. Veja aí comigo, 1 João capítulo 3,
os versículos 17 e 18. João dando um exemplo aqui para nós desta regeneração, desta transformação. Aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, amemos de palavra, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Reparem só vocês que num exemplo só, João está colocando dois sistemas: o sistema que está fora de nós, que empobrece pessoas, que lança pessoas na miséria, e o sistema dentro de nós, a nossa própria natureza, que nos induz, nos leva a sermos egoístas, sermos egocêntricos. Então João mostra que o amor de Deus quebra os dois sistemas. O amor de Deus quebra os dois. Por quê? Uma pessoa regenerada em Cristo, ela tem a sua vida transformada e ela não quer mais ver o irmão, ver nenhuma pessoa na desgraça. E ela então está desprendida dos bens naturais, dos bens materiais, para socorrer os necessitados. Por outro lado, quando o indivíduo faz isso, essa pessoa regenerada está fazendo isso, ela está combatendo o sistema corrupto que empobrece, escraviza e desgraça a vida das pessoas. Os dois sistemas são, portanto, subvertidos. O sistema social corrupto, que empobrece e torna miserável as pessoas, é subvertido por pessoas que têm em si o amor de Deus. Elas vão engendrar situações, atitudes, tomar providências que vão modificar essa situação externa. E, ao mesmo tempo, subverte a natureza, o sistema interior de cada um de nós. O amor de Deus não vai permitir que nós nos deixemos, nos levemos, né, a agir, nos permitamos agir dessa maneira egoísta. Nós vamos lutar contra a nossa própria natureza. Vejam só que nem se trata aqui de a gente ser tão amoroso assim. Trata-se de nós termos uma consciência de Deus. Mesmo que o nosso coração esteja apegado ao nosso dinheiro, às nossas coisas, no amor de Deus em nós vai conflitar com essa forma de pensar e sentir e vai nos levar a quebrar esse regime interior nosso, para que nós socorramos a quem precisa. Então, como estou dizendo a vocês, a fé que temos em Cristo vai nos levar a superar o sistema corrompido, tanto exterior como interior também. É uma libertação maravilhosa, importante demais na vida, porque trata de resgate, né? Veja comigo o capítulo 4, o versículo 12, mais uma vez, onde João coloca aquelas palavras: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A nossa natureza corrompida é agora transformada e dignificada, exaltada, porque uma casa velha e mal acabada, mal cheirosa, desorganizada, corrompida, é limpada, transformada em templo do Espírito Santo. Deus fazendo habitação em nós, isso é o maior do resgate da dignidade. Resgatar a dignidade humana. Deus habitando em nós. E quando nós nos lembramos disso, muita coisa muda na nossa vida. Se você observar o que o apóstolo Paulo falava para os escravos, por exemplo, você vai ver Paulo dizendo assim: aquele que foi chamado estando escravo, lembre-se que não é escravo de ninguém, porque você é liberto em Cristo. Pensa no impacto disso na vida do indivíduo. Paulo diz: se você tiver chance, você que é escravo, se tiver chance de se libertar, que se liberte, aproprie-se da oportunidade. Mas se isso não acontecer com você, ele queria dizer: não deixe a sua circunstância exterior
abater a sua alma. Lembre-se que você é livre em Cristo. E basta eu e você sabermos que a maioria dos primeiros cristãos pertencia a esta classe subhumana. E Paulo dizia também para os libertos, aqueles crentes que eram pessoas livres na sociedade antiga: vocês têm que se lembrar que vocês não são melhores, não são maiores do que ninguém. Porque se você diz, eu sou liberto, eu sou um cidadão livre, lembre-se que você é escravo de Cristo. Paulo diz isso na Epístola aos Coríntios. É fabuloso o que Paulo coloca, porque ele lembra a todos, tanto escravos como libertos, homens e mulheres, todas as pessoas de todas as raças. Eu já estou aqui lembrando do que ele fala na Epístola aos Gálatas. Todos são um só em Cristo. Ele diz que não é, o que Paulo mostra para a igreja, é que não é a condição nossa, a nossa dignidade não é ditada, não é determinada pela sociedade ou pela circunstância exterior, mas é por nós pertencermos a Cristo. É por Deus fazer habitação em nós. Isto é uma coisa linda que nós temos no Evangelho e que nos escapa muitas vezes, dentro da convivência da igreja mesmo. Muitas vezes um irmão sente inveja do outro. Ah, porque o outro está vestindo uma roupa melhor do que eu. Ah, porque o outro tem um carro novo e eu não tenho. Ah, porque aquele lá mora numa casa muito boa e eu não moro. Muitas vezes as pessoas têm inveja umas das outras dentro da própria igreja. Ah, o outro tem um salário muito bom e eu não tenho. E nós fazemos essas comparações entre nós. Tiago fala para nós não fazermos acepção de pessoas. E a acepção de pessoas é feita assim, de duas formas. Do jeito que Tiago fala, evidentemente, quando nós damos mais importância a pessoas que nós entendemos serem maiores até do que nós, e quando também fazemos o contrário, né? Quando nós desprezamos essas pessoas porque temos ciúmes, temos raiva, temos inveja, e nós queremos dizer que todo mundo é igual e coisas do tipo. Mesmo assim, a palavra de Deus está insistindo comigo e com vocês que nenhum crente devia se deixar levar por estes rótulos da sociedade ou por essas diferenças materiais que às vezes acontecem entre nós. Porque todos nós somos um em Cristo e mais do que isso, nós todos recuperamos a nossa dignidade em Cristo, de modo que a gente não pode permitir que o sistema da sociedade, esse sistema que nós criamos, ele venha roubar de nós a felicidade e segurança que Cristo nos deu. Até porque, se você não descobrir em você a dignidade que Deus lhe deu, você não terá coragem, não terá força, não terá capacidade nenhuma de superar sequer as dificuldades materiais que hoje provocam em você revolta, inveja, ciúmes e outras coisas mais. Enquanto o ser humano não resgata a dignidade, a força do seu caráter e a sua confiança no que Deus já fez por ele e entende a sua importância como pessoa, como ser vivo, como cidadão, ele não muda a sua circunstância jamais. Pode protestar, pode brigar, pode achar ruim, pode falar mal dos outros, pode atacar pessoas, pode atacar o sistema, mas a sua vida pessoal nunca vai mudar. Não será feliz de jeito nenhum. E isso é maravilhoso demais, quando a gente vê João dizendo aqui, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, não apenas somos, além de sermos totalmente libertos, nós agora começamos a entender a nossa posição diante de Deus e a condição pessoal, individual que temos para superar até mesmo as questões materiais que estão nos oprimindo e incapacitando e limitando também as possibilidades de vida. Paulo fala uma coisa muito linda, que todo mundo sabe, tudo posso naquele que me fortalece, e ele fala isso quando ele estava numa condição muito ruim, estava preso e vendo diante de si, não a libertação, mas a morte.
Mesmo assim, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. A epístola que é chamada Epístola da Alegria, a epístola escrita por Paulo aos Filipenses, foi escrita quando ele estava na pior condição física, material. Na sua pior condição, Paulo escreveu a epístola mais alegre de todas que ele havia escrito. Pense comigo, como é possível o ser humano fazer isto, senão por causa de uma compreensão de que, independentemente das circunstâncias, ele é uma pessoa livre e cheia de dignidade. Deus está comigo. É isso, meus irmãos, que nos engrandece e nos fortalece para a vida. Por fim, João coloca que nesta condição, pela fé em Cristo, nós vencemos o medo. Um medo que escraviza, o medo que paralisa, o medo que nos destrói e impede a gente de ter uma condição nova de vida. Veja aqui no capítulo mesmo que nós lemos, 1 João capítulo 5, versículos 10 e 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, João está dizendo, basicamente, que a fé que nós temos em Cristo é a fé que nos prepara para acolher este testemunho de Deus no nosso coração. Lembre-se do apóstolo Paulo falando também lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho interno no nosso coração que fala: você é uma pessoa importante, você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa amada por Deus, você foi liberto dos seus pecados, liberto da condenação do pecado, você não é qualquer um, não é o sistema, e não é também a sua tristeza que vai definir quem você é, mas Deus está definindo quem você é. Você é filho de Deus. E nós devemos acolher esse testemunho que Deus nos dá, ouvir a voz de Deus, o que Deus fala conosco pela sua palavra, nos colocando acima e nos libertando do próprio medo. Medo que é a fórmula como o mundo trabalha. O mundo trabalha com medo. A mídia, muitas vezes manipulada pelos poderosos, incute medo nas pessoas. Os poderosos, muitas vezes, querem incutir medo nas pessoas. Quando nós queremos reprimir um comportamento, independentemente de esse comportamento ser bom ou ser mal, mas por ele ser inconveniente para os nossos interesses, a nossa tendência é usar o medo, a imposição, a agressão, de alguma forma, a violência, nas suas variadas formas, para, pelo medo, reprimi-lo. Mas a palavra de Deus vem mostrar para nós que nós estamos livres do medo. João diz aqui nesta epístola mesmo, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Isso é maravilhoso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta fé é a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Vencer o mundo por causa deste testemunho que Deus dá para nós da vida eterna, a certeza do que Ele diz para nós. Veja também, neste mesmo capítulo 5 da primeira epístola de João, os versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se temos certeza que seremos ouvidos, estamos certos, estamos convencidos, estamos seguros de que seremos ouvidos, atendidos. Então, o que João está traduzindo com tudo isso para nós é a lógica dele para nos mostrar o seguinte: nós somos pessoas seguras. O crente não é uma pessoa que anda cambaleando. O crente não é uma pessoa de duas palavras. O crente não será uma pessoa fraca,
não será uma pessoa cheia de dúvidas e inseguranças. O crente é uma pessoa firme. Sua vida está construída sobre a rocha que é Cristo. Sua determinação está baseada na obra que Deus realizou na sua vida e na presença de Deus na sua vida. O seu comportamento não é um comportamento para oprimir ninguém, e não deve ser mesmo, mas é o comportamento de uma pessoa que tem linha reta na vida, sabe exatamente qual é o seu alvo e vai em direção a ele. Não tem medo, porque ele sabe que Deus o ouve. E sabe que Deus o ouve porque ele sabe que tem andado na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, o crente não será abalado. O crente assume suas responsabilidades. O crente vive a sua vida com determinação. O crente não vacila. Ele tem uma vida constante emocionalmente e também nas suas atitudes materiais, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé nos coloca acima do próprio medo, porque nós somos libertos e sabemos que temos o apoio de Deus, temos a sustentação que Deus nos dá. Portanto, meus amados irmãos, não nos deixemos escravizar, não se deixe escravizar pelos clichês da sociedade, não se deixe escravizar de novo pelos ciúmes, pela inveja, pelas comparações, não se deixe escravizar pelo medo, não se deixe rebaixar, não faça isso com você mesmo. Vejam bem, irmãos, que se alguém nos humilha, nossa atitude deve ser sempre uma atitude de humildade também. Muito embora a nossa tendência seja naturalmente revidar. Mas a palavra de Deus fala para nós agirmos como Cristo agiu, com humildade. Não sermos violentos. Não sermos pessoas que vão defender a si mesmos. Nós deixemos Deus nos defender. Todavia, isto não significa ter uma atitude interna de dúvida. Se alguém nos humilha, nós não podemos ter dúvidas sobre quem somos. Nós não podemos deixar isso afetar a nossa segurança pessoal, aquilo que nós somos. É essa a diferença aqui. Essa é a questão aqui. Não se deixe escravizar. Busque o melhor para a sua vida. Às vezes nós ficamos perdidos pensando qual é a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus que eu faça esse negócio? Será que é da vontade de Deus que eu assuma essa profissão, esse trabalho, etc.? Será que é da vontade? Irmãos, a vontade de Deus é que sejamos felizes. A vontade de Deus é que nós conquistemos o melhor para nós. A vontade de Deus é que nós realmente expandamos a nossa vida. Vamos lá. Deus falou para Abraão, Abraão, essa terra toda é sua. Onde você pisar, onde pisar a planta do seu pé, dos seus pés, eu darei essa terra a você, vai lá. Deus mostrou a terra para ele, pode ir lá e toma posse. O crente deve escolher o seu caminho, definir a sua vida, não ficar em dúvida sobre estas coisas, vai à luta, conquiste as suas realizações, defina os seus planos, seus objetivos de vida, seja feliz, realize as coisas. Não fique paralisado, esperando que Deus venha revelar para você o que você tem que fazer, porque Deus já mostrou o que você tem que fazer. Você tem que ser justo, você tem que ser santo, você tem que ser puro, você tem que ser honesto, você tem que ser decente, você tem que ser humilde, você tem que ser uma pessoa parecida com Cristo. Vai lá e tudo que você fizer, como disse Paulo, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para homens. Faça bem feito, faça de uma forma que glorifique a Deus, só isso. Mas a decisão é sua. Liberte-se e realize as coisas que você quer realizar na sua vida. Faça tudo isso, porém, de uma forma que vai glorificar a Deus. Eu digo, esforce-se com piedade. Seja uma pessoa esforçada com piedade. Ou diria, seja um piedoso, esforçado, guerreiro, batalhador. Não se deixe vencer pelo mundo. Se você nasceu numa condição miserável, não precisa continuar assim o resto da vida. Pode conquistar uma situação melhor para a vida. Se você está num momento triste da sua vida, você pode se libertar disso, não tem que manter isso.
tem que viver em paz, é o que Deus falou para nós, através de Paulo. Deus chamou vocês para viver em paz. Nós não podemos e não precisamos aceitar nenhum tipo de escravidão ou dominação deste mundo sobre nós, porque nós somos libertos em Cristo. Então, o nosso texto é muito precioso. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Porque isso, na epístola de João, ele mostra, na sua epístola, João mostra para nós, porque nós fomos reconciliados com Deus, regenerados, e agora temos diante de nós uma nova perspectiva de vida. Temos condições de fazer as coisas de um modo totalmente diferente, que dignifica a nossa humanidade, glorifica a Deus, traz paz e bênção para os outros e também felicidade para a nossa vida. Deus seja louvado, porque nós temos a vitória que vence o mundo. Agora vamos lá conquistar esta vitória. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Queria dar oportunidade para você apropriar-se da palavra de Deus para a sua vida pessoal. Você pensar em você mesmo agora, qual é a imagem que você faz de você mesmo? O que você pensa sobre você mesmo? Talvez você não goste muito de você mesmo. Talvez você seja uma pessoa que se limita muito, porque não gosta de si, não aprova a si mesmo. Talvez você seja uma pessoa que dependa muito da aprovação dos outros para ter mais segurança. Então você é uma pessoa muito insegura, indecisa, uma pessoa que está sempre acusando e recriminando a si mesma. Não pode continuar isso. Isso não pode continuar acontecendo. Nós precisamos aceitar o testemunho que Deus nos dá de que nós somos seus filhos amados. Nós não podemos ter essa autoimagem tão negativa, tão ruim. Ah, mas eu sou pecador terrível, miserento, pastor. Mas você vai lhe dizer, eu sou um pecador lavado no sangue de Jesus. Eu sou um pecador comprado pelo sacrifício de Cristo. Sou pecador, sim, mas fui redimido e o meu nome está escrito no livro da vida. Você tem que falar isso para você mesmo. Vencer o mundo. Talvez você esteja insatisfeito com a sua vida, infeliz, dizendo nada acontece, não estou gostando da minha vida, do jeito que está. Você pode vencer o mundo. Você tem a terra diante de você, como disse Paulo, tudo é nosso. Temos que realizar as coisas, vamos fazer. Não precisamos ficar tímidos. Não devemos ser tímidos. Talvez você tenha medo, talvez você ache que as pessoas têm razão ou a sociedade tem razão, mas não é assim, não. Eles não têm razão. Você é uma pessoa que tem diante de si as melhores oportunidades. Precisa buscá-las, precisa realizar, fazer acontecer na sua vida. Tanto em termos de vida espiritual, libertar-se de qualquer fraqueza e vencer os seus pecados, como em termos de vida relacional, relacionamentos ruins, degradados, corrompidos, você pode vencer isso daí sim, tanto em questão também material, condições negativas, materialmente falando, você pode reverter essa situação. E você vai fazer isso daí. Você vai vencer todas essas coisas. Em nome de Jesus, você vai se levantar aqui agora comigo, vai buscar forças na palavra de Deus, vai se agarrar na fé em Cristo Jesus e vai transformar a sua vida de uma vida de derrota, de tristeza, de infelicidade, na vida de um servo, de uma serva de Deus, vencedor, porque é isso que Deus tem para nós. Nenhum servo andando cabisbaixo, mas feliz, refletindo a alegria da salvação, a glória de Deus, o gozo da vida eterna, a presença de Deus conosco. O crente tem que ser uma pessoa alegre, porque Deus habita na vida do crente. Louvado seja o Senhor por isso. Faça a sua oração, aproprie-se da palavra de Deus, liberte-se em nome de Jesus. Senhor,
muito obrigado pela bênção tão grandiosa que nós temos na vida, que é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado por este santo evangelho que levantou mendigos, que levantou mortos, levantou doentes, levantou pessoas marginalizadas, restaurou a vida, a dignidade, a sorte de milhares de pessoas, desde Cristo até nós aqui hoje. Louvado seja o teu nome, porque gente que vivia na miséria, na desgraça, escravizado pela bebida, escravizados pelo sexo, dominados por um sistema corrompido, foram transformados pelo santo evangelho, libertos do pecado, libertos da corrupção deste mundo, libertos do medo, e hoje são pessoas que vivem com alegria, que realizam suas coisas na vida, suas obras, com gozo, com confiança, com segurança. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque este evangelho transformou a vida de milhares de pessoas ao longo das gerações. E nós estamos aqui agora com a nossa vida sobre esta palavra bendita. Louvado seja o Senhor. Eu peço, ó Deus, que abençoe cada um que me ouve nesta hora, para que todos, ó Deus, realmente se derramem na presença do Senhor, diante desta cruz bendita de Jesus, crendo no Salvador, recebendo a vida eterna, sendo realmente regenerados e libertos para uma vida vitoriosa. Ó Deus, abençoe cada um aqui que me ouve, para que todos superem pela força da tua palavra, pela presença do Espírito Santo na vida do crente e pela certeza de que somos ouvidos pelo nosso Pai Celestial. Superem seus medos, superem com todo vigor as amarras que estão ao seu redor, superem também os vícios morais, os pecados que porventura ainda têm trazido tristeza para a vida dos crentes, tropeço. Senhor Deus, faça uma obra poderosa na vida de cada um aqui hoje, para que todos realmente possam, agarrados em Cristo, se levantar e avançar com coragem sobre esta vida, tomando as providências necessárias no campo moral, nos relacionamentos, nos negócios, nas suas obras e realizações, fazendo tudo o que for necessário, com inteligência, com sabedoria, com a luz de Deus, para alcançarem aquilo que glorifica o teu nome, como José lá no Egito fez, como os teus servos todos, Moisés, que ao contrário de José, deixou o palácio e se tornou um grande vitorioso no deserto. E tanta gente mais, que nós mesmos não limitemos o significado desta vitória aos clichês do nosso mundo, aos preconceitos da nossa sociedade, que nós mesmos entendamos a dimensão ilimitada, infinita, desta vitória que já nos foi dada. Como disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. E abençoa a amada igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Deus, o Pai, e a comunhão extraordinária do Espírito Santo, guarde todos vocês hoje e eternamente, povo de Deus. Amém. Agora um sorriso de todo mundo aí. Quero ver os dentes de todo mundo. Um belo sorriso aí. Povo de Deus, feliz. Ah, o André, o Pedro está falando aqui também, ó. Glória a Deus.